Começa você falando. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, irmãos. Bom dia, Elda. Saudando a igreja, os irmãos. Bom dia, Marcele Schultz. Deus abençoe aí, Marcele, que nos trouxe a informação que o Curió passou bem pela cirurgia ontem. Foram 12 horas de cirurgia, mas graças a Deus está bem. Vamos agradecer ao Senhor. Um abraço, Marcele. Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Bom dia, Aurélio Fernandes, diácono. Graça e paz, meu irmão Aurélio. Bom dia, presbítero Flávio Guedes. Bom dia. Lembrando também aos irmãos que a nossa revista da Escola Dominical já chegou. Você já pode buscar a sua lá na igreja, na secretaria da igreja, de 8 horas da manhã a meio-dia e de 1 às 6 horas. Bom dia a todos, vamos chegando, compartilhando. Sim. Ah, é? Não, veio. Bom dia, Magali Melo Martins. Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Bom dia, Magali, graça e paz. Cleide Lélia Silva, bom dia, família da fé, saudade de vocês, é verdade, Cleide, saudades. Bom dia. Lembrar que o seu Mazin também foi para o CTI essa madrugada. Seu Mazin é esposo da Cristina, filho da nossa irmã Luciane. Vamos orar por ele. Foi para o CTI nessa madrugada. Que Deus esteja abençoando. Eliaci Góes, estou participando com você. Que bom, Eliaci. Bem-vinda. Falta 1 minuto para a gente começar. Hoje o tema da nossa lição é a experiência da conversão. Lembrando mais uma vez que a revista já chegou. E a revista está na nossa secretaria da igreja. Você pode passar lá durante a semana e adquirir a sua. 9 horas, 29 minutos e 45 segundos. Estamos então começando nosso estudo de hoje. Vou dar aqui a saudação ao pessoal que eu posso ver que está aqui. Dienes Novaes, Terezinha de Jesus, João Luiz, Aurélio, Eliaci, Marcele, Ana Cássia, Elda, Cleide, Flávio, Valdenice Emerique. Bem-vindos, irmãos. José Ferreira, Magali, Elda. Deus abençoe a todos, um bom dia.
Vamos começar então a nossa escola bíblica deste domingo. Prontinho. Bom dia, irmãos. Espero que vocês estejam bem. E o Lourenço já chegou querendo participar da aula. Lourenço, fica quietinho. É muito bom saber que muitos dos nossos irmãos estão bem. Muitos passaram pela Covid, mas graças a Deus já estão bem. Isso traz conforto ao nosso coração. E vamos continuar firmes em oração por aqueles que ainda estão em estado mais delicado em relação à Covid. Não vamos desanimar, né? A palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar, até que o nosso coração sinta que estamos tranquilos, que muitas das nossas orações foram respondidas. Então, que Deus te abençoe, dê tranquilidade ao seu coração, não se desespere, cuide-se, né? Não vá ficar andando na rua à toa se você não tem necessidade, use sempre a máscara, o álcool, lave sempre as mãos, deixe os sapatos do lado de fora e vamos fazendo os nossos cuidados, porque queremos ver você vivo e honrando sempre a palavra do Senhor. Amém? Então vamos hoje estudar um bocadinho. Na semana passada nós falamos a respeito do pecado e foi uma aula assim sobre pecado, né? O que é o pecado, como ele começa, o que ele transforma na vida da pessoa, e nós concluímos que a Covid é uma doença terrível, tem levado muitas pessoas, mas o pecado, esse sim, esse é maior, né, a maior das doenças no ser humano, porque ela afeta a todas as pessoas indistintamente. Até aqueles que estão nascendo nesse momento já nascem no pecado. E a única forma de combater esse pecado é buscar a presença de Deus na nossa vida e saber que Deus providenciou para nós a cura do pecado, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós, no nosso lugar, para nos livrar da culpa desse pecado. E hoje nós vamos falar a respeito da conversão, né? Como que se dá essa conversão? E cada um tem a sua própria experiência de conversão. Não existe assim, fulano se converteu dessa maneira, Tá, pode até acontecer pessoas de maneira semelhante, mas cada um tem a sua experiência de conversão, uma experiência diferente. Se a gente for parar aqui para contar, nossa, ia ter muita coisa, né? Porque a conversão, ela se dá quando o indivíduo percebe a sua indignidade moral, a sua indignidade física, a sua indignidade espiritual. Né? Ele tem que perceber essa necessidade de buscar a Deus, porque Deus é santo. E a santidade, nós já falamos isso na aula passada, a santidade, ela não pode conviver com Deus. Então é necessário que nós busquemos a presença de Deus na nossa vida. Então primeiramente você tem que perceber, né, que existe pecado. Eu falava a respeito de uma colega minha, que para ela não existe pecado. Não, que esse negócio de pecado não tem nada a ver com Adão, não tem nada a ver com Eva, isso foi coisa lá de trás, eu não tenho nada a ver com pecado. Então, é muito difícil para uma pessoa se converter, mudar de vida, quando ela não percebe a sua pequenez, quando ela não percebe que ela é indigna moralmente, espiritualmente, até mesmo fisicamente, né? Porque o pecado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Então, o primeiro passo seria esse, perceber que Deus é santo e perceber a sua indignidade espiritual e moral. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, no versículo de número 26, que diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Ou seja, tentar se aproximar de um Deus puro requer conversão, requer mudança, requer modificar completamente a sua vida. E se a gente fosse abrir aqui para cada um descrever a sua experiência de conversão, a gente vai tirar belas lições. E até mesmo histórias engraçadas, né? De pessoas que se converteram de uma maneira assim muito diferente, de uma maneira muito inusitada, né? Porque Deus fala ao coração de cada um de uma maneira completamente. Ele fala para mim de um jeito, para você de outro. Eu tenho um ex-aluno que ele me conta que ele fazia um monte de coisa errada, né? Aí vendia umas coisas erradas e se envolveu seriamente com pessoas erradas. E um dia ele foi num lugar aqui entregar uma dessas coisas erradas que ele vendia, e era um domingo pela manhã. E quando ele voltava, ele passou na porta de uma igreja evangélica e estava começando o culto e as pessoas estavam cantando. E ele parou, ele falou que de repente ele se sentiu assim, ele parou na porta daquela igreja e ficou ouvindo aquela música. E ele não sabe como, nós sabemos que é obra do Espírito Santo, ele entrou naquela igreja e de lá ele nunca mais saiu, né? É uma experiência de conversão completamente diferente de tudo, né, que a gente ouve. Então, Deus usa, o Espírito Santo usa da maneira mais inusitada que você possa imaginar, quando Ele quer falar a uma pessoa, quando Ele quer trazer essa pessoa para os seus caminhos. E nós vamos ver agora a história de Zaqueu, que todo mundo já conhece. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 19, vamos lá, Lucas 19, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos ver essa história. Nós estivemos lá em Jericó e tem uma árvore lá, claro que a gente sabe que não é, mas histórias ali do lugar, né? E nós estivemos lá em Jericó e tem uma árvore lá, e as pessoas falam assim, olha, foi essa árvore aqui que Zaqueu subiu. Eu não creio, né? Mas é uma forma das pessoas atraírem os turistas para aquele lugar. Então vamos ler aqui, Lucas 19, de 1 a 10, que diz assim. Estando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa história a gente conta para as crianças, canta musiquinha, faz encenação dessa história, né? E é uma história muito bacana de conversão, ou seja, de mudança, né? Você ia seguindo por um caminho e você vira e segue por outro. Essa é a história de Zaqueu. E é interessante que Zaqueu era um homem muito importante na sua sociedade, né? Ele era um homem que hoje em dia seria um representante da Receita Federal. E nós estamos aí nos dias de preparação do imposto de renda e as pessoas reclamam, as pessoas falam, né? E se você cai na malha fina, você tem que comparecer lá à Receita Federal. E esse é o trabalho de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. O interessante é que ele era um homem de pequena estatura.
Lá em Israel os homens não são muito altos, como na África, como na Europa, como na América. Os homens realmente têm uma estatura mediana. Então isso já dá para imaginar que Zaqueu realmente era um homem bem pequenininho, né? Baixinho, devia ser baixinho, magrinho. E algo interessante é que ele estava ouvindo as pessoas falar de Jesus e aquilo tocou o seu coração de modo a querer conhecer Jesus, né? E o homem na posição dele, subir numa árvore, né, para ver o que estava acontecendo, era no mínimo esquisito. E você imagina assim, se acontece algo aqui na nossa cidade, um prefeito, um advogado, um médico, uma pessoa que tem uma profissão assim mais conceituada na sociedade, toma uma atitude dessa. As pessoas iam olhar de uma maneira assim, bem, que isso, né? Vão ver de uma maneira estranha pela população, né? E sobre ele pairava uma desconfiança muito grande. Ah, esse cara aí, ele rouba, esse cara aí é um corrupto, né? Não é assim que às vezes a gente costuma ver quando tem que pagar imposto. Para onde está indo o dinheiro do nosso imposto? Quando você paga seu IPTU e você continua vendo a cidade cheia de buraco, quando você paga seu IPTU e vê tudo aí, as luzes apagadas, a cidade escura, as ruas cheias de mato, se cria essa desconfiança. Para onde está indo esse dinheiro? Se hoje em dia a gente pensa dessa maneira, na época de Zaqueu não era diferente, né? As pessoas tinham lá uma certa desconfiança sobre a figura de Zaqueu. E aí é nesse momento que Jesus passa, vê Zaqueu lá em cima daquela árvore, e aí Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu, Jesus o chama de filho de Abraão, ou seja, reconhece nele aquele coração que pertencia à família de Deus, né? E aí a gente vai começar a ver como que é a conversão. E eu já deixo uma pergunta para você. Existe falsa conversão hoje em dia? Como é que é isso? Nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, era, sei lá, teve aí no mundo, aqui no Brasil mais especificamente, era chique se converter e era chique dizer que era evangélico. E daí muitos atores, cantores, atrizes, pessoas famosas começaram a dizer: ah, eu sou evangélico. E as igrejas, realmente, as igrejas nessa época começaram a encher, né? Foi um boom. As pessoas começaram a frequentar a igreja evangélica. Porém, meus queridos, as mesmas pessoas que entravam pela porta da frente, às vezes saíam pela porta de trás. Então, como é que a gente vai perceber as evidências dessa conversão verdadeira? Primeiramente, a conversão verdadeira, ela não começa em Deus, não começa em nós, ela começa em Deus. Nós somos convertidos, nós nos tornamos cristãos, porque Deus nos amou e nos alcançou. Esse é o primeiro ponto, né? Não adianta você querer, buscar, procurar, achar, eu vou... Se o Espírito Santo não tocar a sua vida, vai acontecer igual aconteceu lá nos anos 90, 2000, que as pessoas começaram a achar chique, achar bonito, frequentar uma igreja evangélica e iam às igrejas e davam entrevista, né, na televisão. Eu estou frequentando a igreja tal, eu estou indo na igreja tal, e aí começou aquela questão de pastor celebridade. Olha, foi um negócio meio complicado. Porque a primeira coisa que você tem que entender que a conversão, ela começa em Deus. Nós somos convertidos, nós nos transformamos em cristãos, porque Deus nos amou, e você sabe o texto de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, em seus propósitos de levar
essa salvação, de nos levar ao conhecimento das nossas falhas e das nossas pequenez, da nossa pequenez, Ele nos amou. Então, esse é o primeiro ponto, né? A nossa salvação só é possível porque Deus decidiu nos amar. Se Deus não tivesse nos amado, nós não poderíamos nos converter, porque isso não é um mérito nosso, não é algo nosso. Se você já está nesse caminho, começando nesse caminho, se interessando por esse caminho, é porque o Senhor te amou. É porque o Senhor te amou primeiro e o Espírito Santo já está começando a trabalhar no seu coração. Você quer ver outra experiência que a gente vê, né? A gente não vai ler aqui porque ficaria muito longo, mas você deve conhecer bem a história da conversão de Saulo, né? Deus já estava preparando o coração de Saulo. Em Atos 26, 14, a gente começa a perceber isso. Atos 26, 14, vou ler só esse texto para vocês. Atos 26, versículo de número 14, que diz assim: E caindo todos nós em terra, ouvi uma voz que me falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Essa é uma frase que a gente conhece, é uma frase que a gente conta história para as crianças e adolescentes, é comum. Então, Saulo, ele não falava, mas ele já sentia no coração o chamado de Deus e isso o incomodava profundamente. Olha que interessante. Isso incomodava tanto, esse chamado que Deus, o Espírito Santo, já estava trabalhando no coração de Saulo, e isso incomodava tanto que ele lutava contra esse chamado ao ponto de perseguir aqueles que já eram cristãos, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: eu tinha horror de crente. Você já percebeu isso? Quantas pessoas que se convertem e que depois contam essa história: eu tinha horror de crente, eu não podia ouvir falar em crente, aquilo me dava uma raiva. Eu escuto isso, sim, de muitas pessoas. Por quê? É o Espírito Santo já incomodando o coração, igualzinho com Paulo. Paulo lutava contra esse chamado, né? Por isso ele perseguia. Então, as ações de Deus sobre a vida de Saulo, né? Na época ele só mudou de nome depois. Na época, as ações de Deus na vida de Saulo, elas foram tão maravilhosas que transformaram Saulo em um novo homem, a ponto até de mudar o nome dele, né? De Saulo para Paulo, né? Da mesma maneira como Deus havia dito lá para Nicodemos, né? Nicodemos perguntou o que deveria fazer, e perguntou: mas será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus explica e fala para Nicodemos, né, como que ele deveria fazer, ou seja, ele deveria nascer de novo, ser um novo homem, uma nova pessoa. E Saulo lutou, ele ficou ali naquela luta durante muito tempo. Tem um filme, eu não sei se eu assisti na plataforma Netflix ou se foi em outra plataforma da Prime, que tem um filme sobre a vida de Paulo, né? Que é bem interessante, é um filme assim, bem próximo do que a Bíblia conta. E é bem legal a gente ver que, como ele tinha raiva das pessoas que seguiam a Jesus, porque o Espírito Santo estava tocando o coração dele, estava incomodando o coração dele, e ele queria lutar contra aquilo, e aquilo falava mais alto na vida dele, né? Esse processo de conversão, ele pode ser lento, como pode também ser rápido, como eu falei do meu colega, que passou na porta da igreja, ouviu uma música, entrou e a partir daquele dia ele se converteu, deixou os maus trabalhos dele e nunca mais voltou atrás, né? Realmente foi uma conversão rápida. Essa conversão de Saulo já foi um processo mais lento. O Senhor foi incomodando o coração dele, foi tocando o coração dele, foi falando com ele, né? E a ponto de depois ter aquele episódio que a gente conhece, que ele estava na estrada para Damasco, porque ele ia lá para perseguir alguns cristãos, e o Senhor fala de maneira poderosa na vida dele,
e ele tem aquela experiência, ele cai do cavalo, ele passa a não enxergar mais, e aí ele muda realmente, ele ouve a voz do Senhor e muda realmente a sua postura, mas ele teve que passar por um processo, né? Ele vai se encontrar depois com Gamaliel, vai ouvir a palavra, vai aprender, vai ficar durante um tempo ali aprendendo, para depois se tornar em quem realmente ele se tornou, pregando a palavra, né? Então esse processo de conversão, cada um tem o seu. Não é porque do fulano foi longo e o seu foi rápido que você não está convertido. Não, o Senhor, ele vai falar. Tem uns que reagem também de maneira externamente de forma muito esquisita. Tem gente que grita, que pula, que, né, sei lá. Tem outros que são mais discretos. O Senhor fala ao coração dele, e aí ele começa a frequentar a igreja devagar, e vai aprendendo, e vai conhecendo, e vai sendo discipulado aos poucos, e passa a ir à escola dominical para aprender a palavra de Deus. Então, meus queridos, não importa, cada um tem a sua forma de se converter, cada um tem a sua forma de manifestar a sua conversão, né? O importante é perceber. Passou um cavalo aqui na rua, aí ele não gosta. O importante é perceber que a graça salvadora de Jesus, ela é importante na vida de todas as pessoas. Se ele pulou, se ele gritou quando se converteu, ou se ele ficou quietinho ali, só absorvendo aquela palavra, não importa. O interessante é que a pessoa tenha percebido completamente essa graça salvadora do Senhor, né? Outra coisa, a conversão, ela vai levar ao arrependimento. O dicionário bíblico, ele se refere à conversão como uma mudança de vida operada por Deus. Mudança de vida operada por Deus. Se você se converteu, se você mudou de vida, com certeza, obra operada por Deus. Porque nós mesmos, meus queridos, por nós mesmos, nós não conseguimos, não. Né? Por nós mesmos, a gente só faz coisa errada e a gente pensa que está acertando quando vê a gente está errando. Então isso tem que ficar claro. Essa mudança de vida, ela é operada por Deus em nós. E aí a gente vai ver o arrependimento e a fé. Primeiramente, Zaqueu demonstrou a sua fé, né? Ele reconheceu os seus erros e ele procurou mudar e restituir aqueles que ele havia roubado, vamos dizer assim, ser corrompido, 4 vezes mais. Então ele teve fé em Jesus, ele se arrependeu. As duas coisas estão muito ligadas, o arrependimento e a fé. No caso de Zaqueu, as duas coisas aconteceram juntos. Ele teve fé, ele se arrependeu, ele reconheceu que estava errado. Ele, na mesma hora, ele reconheceu aquilo que ele estava fazendo, que realmente poderia ser muitas daquelas coisas que as pessoas estavam falando. Ele rouba, ele é um publicano, ele é um pecador, ele é isso, ele é aquilo. E ele reconheceu realmente, né, que ele precisava se arrepender, mudar completamente, porque agora ele tinha essa fé em Jesus. Então, arrependimento e fé são duas coisas juntas e misturadas. Você tem fé no Senhor, você se arrepende. E o mais interessante é que às vezes a gente se arrepende todo dia. Às vezes você dá uma palavra errada para a pessoa, né? Você está ali no afã do dia a dia, na correria, alguém te fala uma coisa que você responde errado, e depois aquilo incomoda o seu coração. É o Espírito Santo que te incomoda. Poxa, não deveria ter respondido fulano dessa maneira, não deveria ter falado aquilo, e aquilo é algo tão forte, né, que a experiência de conversão, ela é operada por Deus. Então, quando você faz alguma coisa que realmente desagrada muito a Deus, Deus incomoda o teu coração, né, e você vai lá e você procura a pessoa e pede desculpa, né, porque todos os dias a gente comete algo que não agrada a Deus. Como nós vimos na outra aula,
a gente sempre peca por pensamento, porque o pecado ele começa no nosso pensamento, ele se transforma em palavras e nossas ações. Então, todos os dias, a fé em Jesus nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. E vice-versa também, né? Nos arrependemos porque temos fé. Naquela passagem em que a gente viu que que a gente vê lá na Bíblia, né, no livro de Atos, que quase 3.000 pessoas se converteram, as pessoas perguntavam a Pedro, o que devemos fazer? Como vamos fazer? O Espírito Santo tocou de maneira tão poderosa, Deus tocou o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas não sabiam nem o que elas deveriam fazer, porque elas sentiam que elas tinham que ter fé, elas sentiam que algo precisava mudar na vida dela. Então, meu querido, presta atenção, se você ainda acha que não precisa mudar nada na minha vida, alguma coisa está errada, porque sempre temos algo na nossa vida que precisamos mudar. Sempre precisamos de rever os nossos conceitos sobre muitas coisas e saber e ver se esses conceitos que temos estão à luz da palavra. Porque se não estiverem, precisamos mudar completamente o nosso pensamento. As pessoas perguntavam, naquele dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas receberam a presença do Espírito Santo sobre sua vida, e elas perguntavam, o que faremos então? E Pedro responde, arrependei-vos. Esse é o primeiro canal de entrega a Deus, é você se arrepender das coisas que você fez, porque a justificação, ela é mediante a obra de Jesus, é Jesus quem nos justifica, é Ele quem foi lá na cruz, passou, padeceu tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já estudou, que a gente está sempre lendo, e é Ele quem nos justifica do nosso pecado mediante essa obra lá na cruz, E a fé é dom de Deus por meio do Espírito Santo. Você não tem fé por você mesmo. Eu tenho fé, Você não tem fé em você mesmo. Você tem fé em Jesus por uma obra do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo já incomodava o coração de Paulo. O Espírito Santo incomoda o seu coração, o Espírito Santo fala ao seu coração e aí você tem fé. Deus, por meio do Espírito Santo, produz em nós esses frutos, esse fruto de conversão, esse fruto de fé. E Zaqueu teve uma atitude muito bacana, que Zaqueu ele decidiu ressarcir aqueles que ele ofendeu, aqueles que ele roubou, aqueles que ele corrompeu. A gente não sabe direito o que acontecia naquela época, mas ele teve essa atitude, de modificar tanto a sua vida ao ponto de ressarcir aqueles que ele havia corrompido. E a pessoa convertida genuinamente, ela passa a ter esse desejo, esse desejo de caminhar segundo a palavra de Deus. O recém-convertido, principalmente, pessoa assim que ela se converte, é muito interessante que ela tem uma sede tão grande da palavra que ela quer ler, ela quer estudar, ela pergunta, pastor, eu estou lendo assim na Bíblia, eu não estou entendendo, o senhor pode me explicar? Ela procura o discipulado, ela procura estar na escola dominical, e ela vai na escola dominical, e ela vai na reunião de oração, e ela vai no estudo bíblico, e ela participa dos cultos, e ela não falta. Se ele é um jovem, ele quer estar envolvido na sua sociedade de jovens. Se é uma mulher, ela quer estar envolvida na sua sociedade de mulheres, porque a sede de aprender é muito grande, Ela se arrepende de uma maneira tão grande que ela fala, caramba, como que eu posso ter sido uma pessoa dessa maneira? Como que eu posso ter feito isso? Como que os meus olhos estavam cegos a ponto de não reconhecer o quanto eu estava errado na minha vida, o quanto eu estava errado nas minhas atitudes? Essa é a verdadeira conversão. Não aquela pseudo-conversão lá dos anos 90, em que simplesmente as pessoas passavam a ir à igreja por achar bacana, por achar chique, porque estava na moda frequentar a igreja do pastor tal, do pastor fulano, do pastor ciclano. Isso foi um movimento
acontecido no Brasil, né? Outra coisa muito interessante que a gente tem que observar é aquilo que Tiago, ele diz que ele nos ensina a praticar boas obras como uma forma de externar a nossa fé. Preste bem atenção nisso. Praticamos boas obras como uma forma de externar a nossa fé. Abra lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Efésios 2, versículo de número 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Percebe a diferença? A gente observa em algumas filosofias, em algumas religiões, o contrário, que diz que a pessoa tem que ganhar, fazer boas obras para receber a salvação. Isso é errado. A prática das boas obras, por nós cristãos, ela deve ser uma forma de externar essa nossa fé. As boas obras, elas são consequências da nossa conversão e não o contrário. Eu pratico boas obras para me converter. Não, não é assim. Depois que você se converte, depois que você aprende a palavra, o Espírito Santo tocou o seu coração, aí você começa a perceber essa necessidade de praticar boas obras. Por quê? Porque seu coração está cheio de amor. E você tem que transbordar esse amor para outras pessoas. Aí cada um vai praticar as boas obras que estiver dentro do seu alcance, né? Cada um com o seu cada um. Tem pessoas que praticam boas obras indo aos hospitais, orar. Tem pessoas que praticam boas obras levando alimentos. Cada um tem o seu modo de praticar essas boas obras. Mas você pratica, eu quero frisar bem isso, você pratica as boas obras como uma forma de externar ao mundo a sua conversão. E às vezes a pessoa fala assim: poxa, fulano mudou, fulano ele não gostava de ir em determinados lugares, ele não ajudava ninguém, era um cara que não ajudava ninguém. E agora ele está ali, ele quer ajudar todo mundo, ele dispõe até mesmo os seus bens para ajudar outras pessoas. Isso é uma forma de mostrar o quão arrependido ele está e a fé que ele tem no seu coração, né? Já falamos disso, né? Que se estamos salvos mediante a graça, vamos manifestar a nossa gratidão praticando as boas obras. A experiência de conversão ela é um ato de Deus e ela produz o arrependimento no nosso coração, ela produz a fé em nosso coração e ela produz o desejo de praticar essas boas obras. Quando a gente era criança, tinha umas pessoas que moravam próximas à nossa casa e eles sempre no Natal distribuíam brinquedos e algumas coisas. E para eles aquilo ali é que ia levar à salvação, né? Até que um dia a família lá se encontrou com Jesus, né? E teve uma mudança de vida tão grande que eles continuaram entregando os brinquedos. Agora eles entregavam o dobro dos brinquedos que eles entregavam no final do ano. Por quê? Não porque eles queriam ganhar a salvação, mas porque eles já tinham essa salvação e eles queriam manifestar isso de uma maneira tão grande que todo ano eles procuravam distribuir mais e mais brinquedos. E aí começou o movimento ali no bairro de procurar pessoas que pudessem colaborar e muitas pessoas começaram a entender a palavra de salvação através desse trabalho, né? Então, fixa bem nisso, né? A experiência da conversão é um ato de Deus que produz um arrependimento ao nosso coração e muda o foco da nossa vida. Paulo mudou completamente o foco da vida dele, ao ponto das pessoas ficarem desconfiadas.
né? Pensar assim, epa, quando ele chegava na determinada cidade, lá vem Saulo. As pessoas nem sabiam que ele já tinha trocado o seu nome. E lá vem Saulo, ele vai nos perseguir, ele vai nos matar. As pessoas ficaram desconfiadas. Ele passou por um processo de aprendizado, de estudos da palavra durante pelo menos uns 3 anos, para poder depois começar a pregar, a levar essa palavra. Né? Então, esse ato de conversão, ele muda completamente o foco da nossa vida. O egoísmo se transforma em altruísmo, como eu falei para vocês daquela moça que as pessoas falavam assim, poxa, fulano mudou muito, porque ele agora ajuda as pessoas e antes ele não mexia um centavo do seu bolso para ajudar a ninguém. A conversão muda, ela muda o egoísmo, transforma a pessoa numa pessoa altruísta. Outra coisa, a ingratidão. Uma das formas de você perceber a conversão é a gratidão. Pessoas às vezes são ingratas, né? Não reconhecem que o ar que a gente respira, que o sol maravilhoso, a chuva, tudo isso vem de Deus. E tudo isso tem que ser motivo de gratidão. Meu querido, se você não pegou Covid, ou se você pegou a Covid, passou por ela, está bem, é um motivo de gratidão. A conversão, ela gera no nosso coração isso, o motivo de ser grato por todas as coisas, o motivo de agradecer a Deus por tudo. Ah, só tem arroz com feijão hoje? Graças a Deus só tem arroz com feijão, porque tem gente que nem tem arroz com feijão. Opa, hoje tem a churrascada, graças a Deus porque tem a churrascada, porque tem gente que não tem nada. Então sejamos gratos. Essa é uma atitude de conversão, você ser grato por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor te dá. Outra coisa, o ato de amor. Quantas pessoas têm ódio no seu coração? As cadeias estão cheias de pessoas com ódio no seu coração. As cadeias, a rua também, né? As pessoas cheias de ódio, respondem mal umas outras, só querem se aproveitar do outro, daquilo que o outro pode oferecer. Os patrões pagam mal a seus empregados porque querem só receber cada vez mais dele. Não tem uma atitude de amor. Então essa atitude de amor, ela precisa ser um sinal de conversão na vida das pessoas, né? Sair completamente do ódio e mudar para o amor. Muitas pessoas se convertem na cadeia. Nós temos um colega nosso que costuma viajar às vezes com a gente, que ele tem um trabalho com presidiários lá na cidade dele, no interior de São Paulo. E ele conta experiências incríveis. O Passarinho, amor, ele conta experiências incríveis de pessoas que realmente se converteram. Por isso ele diz, às vezes a gente fala, bandido, bandido bom e bandido morto. Não pense assim, meu querido, isso é atitude de ódio. Você tem que ter atitude de amor e pedir que Deus entre no coração até mesmo daquelas pessoas que te ofenderam profundamente, né? Até mesmo daqueles bandidos, como esse rapaz tem esse trabalho lá entre os presidiários, ele conta de pessoas que só tinham ódio no seu coração e quando foram alcançadas pelo Senhor Jesus, mudaram completamente o rumo de suas vidas. Pessoas que realmente se converteram e demonstram isso através do amor. Outra coisa, práticas erradas, né? Nós vimos na semana passada que o pecado, ele faz com que a gente erre o alvo das nossas vidas, né? E o nosso alvo tem que ser Cristo. Nós fizemos um retiro uma vez, né? Meu alvo é Cristo, mostrando que nós precisamos acertar o alvo da nossa vida. Então, sempre que você fizer alguma coisa, você pensa, será que eu acertei o alvo? É que Jesus olharia para essa minha atitude de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Então, a conversão, ela faz com que a gente passe a buscar acertar esse alvo, né? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha um momento em que você possa refletir sobre a sua vida. Senhor, realmente estou convertido? Eu mudei a minha vida? O meu alvo agora é Cristo? Ou o meu alvo agora são as coisas do mundo? É claro que você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar
de ter os seus relacionamentos com pessoas não cristãs, você vai ter outro tipo, você tem sua vida externa, mas que tudo que você faça na sua vida tenha como alvo a Cristo. Esse é um ponto em reconhecer a sua mudança, a sua verdadeira transformação de vida. E tem gente que muda de uma maneira que a gente observa tanto, que ela muda a sua vestimenta, ela muda o seu linguajar, ela muda, ela só não muda de time, aí é difícil. Ela muda a sua vida de uma maneira tão grande, tão poderosa, que as pessoas observam. Olha lá fulano, olha como fulano está mudado. E as pessoas vão falar, poxa fulano, estou vendo que você está mudado, você está diferente. E aí ele tem um testemunho para dar. Eu mudei, eu agora sou um cristão, eu agora sou uma pessoa completamente diferente, eu reconheço como eu era errado. E aí a pessoa senta e fala, e você vai bebendo daquelas palavras. Há pouco tempo nós conversamos com uma nossa irmã lá que mora agora em Rio das Ostras, né? Nossa irmã Edma, e ela contava a sua experiência de conversão, como ela mudou. Ela tá aqui. Ela tá aqui, Edma, que coisa boa como você tá aí. A gente até quer gravar, né, amor? O testemunho dela. O testemunho dela. Gente, olha, é algo tão maravilhoso você ouvir o testemunho dela, é impressionante. Você saber como que ela mudou completamente o foco da sua vida. Porque ela tinha um alvo. O alvo dela agora é completamente diferente. O alvo dela agora é Cristo. E isso é tão maravilhoso, meus queridos. Isso traz uma alegria para o nosso coração. Isso traz uma satisfação tão grande estar com uma pessoa cujo alvo agora é Cristo. E agora ela quer externar essa conversão através das boas obras, né? E tem gente que só demonstra o mal no seu coração, infelizmente. A gente liga a televisão, como a gente vê isso, né? Depois que surgiu o caso, eu estava comentando com o Cláudio ontem no carro, depois que surgiu o caso daquele menininho, o Henry, começam a aparecer outros casos de crianças, né? Meu Deus, e a palavra de Deus que diz que haveria um momento que nós veríamos coisas que ficaríamos estarrecidos. E nós estamos estarrecidos com atitudes tão erradas, com tanto ódio no coração das pessoas, né? Tem gente que demonstra que no coração só tem o mal, mas ele está tão distante da palavra do Senhor que nós precisamos também levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão muito distantes do Senhor. Às vezes elas nunca tiveram uma oportunidade de ouvir, né, a verdadeira palavra de Deus. Escutam tantas coisas erradas, né, tem um foco tão errado sobre a palavra de Deus. Nós precisamos, né, uma das formas de praticar boas obras não é só levar comida para o que tem fome, roupa para o que tem frio, isso também, mas principalmente levar a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir a palavra, aqueles que precisam mudar completamente a sua vida. Não que elas precisam mudar porque você julga a vida delas assim, mas porque Deus ama aquela pessoa e você precisa ser um canal, um instrumento para que aquela pessoa ouça aquela palavra. Muito bom seria se as pessoas se convertessem, como se converteram, como aquele meu aluno que passou na porta da igreja, ouviu uma música e a partir dali ele se converteu. Seria muito bom, mas outras pessoas precisam que você seja esse canal, que você leve essa pessoa a enxergar o alvo que é Cristo, né? Porque quando ele enxergar o alvo que é Cristo, ele vai mudar completamente a sua vida. Porque o Senhor o amou, porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração, né? Então, meu querido, que nessa manhã você reflita sobre a sua conversão. Como você se converteu? Para aí para pensar, né? Se foi de uma maneira lenta, se foi de uma maneira longa, se você se converteu de verdade, ou se você está só brincando de crente. Eu vou te dizer uma coisa, se você está brincando de crente, preste bastante atenção. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Então, reveja a sua vida, reveja as suas atitudes,
e busque a Deus com sinceridade de coração. Ore ao Senhor, mude a sua vida, arrependa-se dos seus atos e procure fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Procure acertar o alvo, né? Tem aquele joguinho de dardos que a gente joga? Procure acertar o alvo, porque a verdadeira conversão é isso, é acertar o alvo, e o alvo é Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa buscar cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Amém. Tchauzinho, um bom dia para você, um bom almoço, que logo à noite estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho. Meus irmãos, Deus abençoe o domingo de todos, em nome de Jesus. Vamos continuar sempre em oração, né? Temos vários irmãos com Covid, vamos buscar a bênção de Deus e interceder por eles. Agradecer pelo Curió, pela cirurgia que ele fez e está caminhando bem. Foram 12 horas de cirurgia, mas ele está bem. Marcelo está com a gente aqui participando. Um abraço a todos, um ótimo domingo. E lembrar da revista, que a nossa revista já está na igreja, né? O presbítero Flávio comunicou que já chegou a revista. Você pode pegar lá na secretaria da igreja pela manhã ou à tarde, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Quanto ao novo decreto que saiu da prefeitura, nós ainda vamos terminar a decisão aí para os irmãos. Em breve nós vamos comunicar aos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos e tenham um domingo de paz, um domingo alegre, na presença do Senhor Jesus. Bom domingo, fiquem com Deus. Dá o seu tchau aí, dá o seu abraço aí, ou depois virar para Simone e dar o tchau para o pessoal. Até mais logo, 7 horas, no nosso culto, né? Às 19 horas estaremos adorando ao Senhor. Então deixa aí o seu comentário. Que ótimo, Terezinha dizendo que ótimo, graças a Deus, né? Não sei por que você falou que ótimo, mas tá tudo na graça e tudo na gratidão ao Senhor, né? Terezinha, deixa eu ver aqui, Elda, mandando beijo para todo mundo. Altelina, mandando abraço para Delcina. Beijo, Delcina. Bom domingo, tá, irmãos? Fiquem com Deus. Nelice, saudando o irmão Luiz Gonzaga. Bom domingo. Amor, dá tchau pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Que a obra do Senhor Jesus caia sobre a sua família e todos se convertam. Você que está aí orando por um filho, por um marido, continue orando, que o Senhor vai ouvir e em nome de Jesus ele vai se arrepender, vai ter fé e vai entregar a sua vida ao Senhor. Amém. Um bom domingo a todos. Terezinha falando aqui, que ótimo que a revista, pastor, que ótimo a revista, que ótimo, então tá bom. Aqui, Edna, temos que marcar para ir aí gravar o seu testemunho, né? Levar ceia para ela. Levar ceia para você e gravar o seu testemunho, que foi realmente muito bom. Fiquem com Deus, irmãos, um ótimo domingo. Até a noite, se Deus permitir.